para a gente comemorar mais um pouquinho, deixar de uma forma, pelo menos um vídeo pronto, sobre o Victober, eu resolvi fazer esse vídeo em cima de comentários ligeiros sobre 3 escritores vitorianos. Primeiro eu queria mostrar esse aqui, da Mary Elizabeth Braddon, que é uma escritora vitoriana. Ela atravessa praticamente todo o século XIX, ela escreveu muito e veio a falecer já nos princípios do século XX. E esse é o seu romance mais famoso, Segredo de Lady Audley, que inclusive está na lista dos 1001 livros que você deve ler antes de morrer. Esse é um daqueles livros na linha dos chamados romances sensação, aqueles romances que eu já mencionei em outro vídeo, que eles não eram cópias exatas, eles se inspiravam em crimes escabrosos, escandalosos da época. Geralmente eram aqueles crimes que chamavam muito a atenção do público, né? Que lotavam jornais com as notícias de como aquilo tinha sido feito. E aí surge esse gênero do romance sensação que se inspira naqueles crimes da época. E esse é um dos mais famosos casos em que isso acontece. A autora se inspirou num crime da época e escreveu essa obra, O Segredo de Lady Audley. Até agora é o único romance dela em português. Vamos esperar que a Pedra Azul coloque mais alguns para a gente poder desfrutar, porque isto aqui é muito bom. Ele é esse romance sensação, mas o que me chamou muito a atenção quando eu li é o controle narrativo que a autora tem, que a Mary Elizabeth Braddon tem. Por quê? Porque ela não era uma escritora profissional. Ela começou a vida dela com outros tipos de trabalho e inclusive foi atriz durante uma boa parte da sua vida até ela resolver se dedicar à escrita, à literatura. E ela surpreende muito, porque ela mostra uma capacidade técnica de realmente envolver o leitor, de preparar as cenas para fazer aquele momento de confronto entre determinados personagens da história, preparar uma atmosfera de suspense, de ambiguidade. Ela faz isso com muito controle, muito cálculo, e você só espera isso de um escritor que já é calejado na arte de escrever. Então fiquei muito impressionada, gostei demais. Quero ler outros livros dela e recomendo. Essa aqui também, até agora eu só li um livro dela, Charlotte Mary Young, O Herdeiro de Radcliffe, que foi uma das minhas melhores leituras de 2023. Esse é um livro muito bonito, é um livro em que, entre outras coisas, essa autora vitoriana faz uma denúncia, ainda que da sua maneira assim muito amorosa, no sentido de ela ter uma percepção cristã dessa questão, mas ela não deixa de fazer uma denúncia, ainda que não com ira, mas realmente com honestidade, sobre aqueles que têm apenas a aparência da virtude, mas não são realmente virtuosos. E aí você tem essa história que tem 2 personagens que praticamente são um contraste de um com o outro, um que está de fato buscando ser uma pessoa melhor, se esforçando para isso, o herdeiro de Radcliffe, e o outro, né, que ele tem aquela capa. Mas você percebe, porque você acompanha os pensamentos dele, você percebe que ele é uma criatura farisaica, é uma criatura manipuladora. Tem a aparência de ser um homem bom, mas ele não é. A outra qualidade que esse livro tem, entre muitas, é o fato de ela conseguir desenhar um herói que é um homem bom, mas não é um homem chato, não é um homem insípido. Porque qual era o problema muitas vezes com a literatura vitoriana e que acontece hoje também? Você tem muito mais você percebe muito mais nos escritores antigos, como os de hoje, muitas vezes mais capacidade de criar aquela personalidade perversa, desonesta, às vezes até maligna mesmo, e na hora de criar os personagens que seriam os heróis da história, eles são criaturas anódinas, sem graça, insípidas, aquelas que não fedem nem cheiram. Isso acontece, por exemplo, muito com as heroínas vitorianas, né? E às vezes acontece com os heróis também. E aqui você tem um exemplo muito diferente, muito
poderoso da Charlotte Mary Yonge de criar um herói que não é um homem chato. Ele é um homem realmente bom, ele é um homem realmente virtuoso, mas ele não tem nada de chato. A gente gosta dele, a gente se apaixona por ele, a gente torce por ele. Como eu disse, é um livro muito bonito, é um livro que faz essa denúncia, mas é um livro também que chega a um determinado ponto, você simplesmente vai pegar os lenços e chorar. Chorar, chorar, chorar. Eu acho que eu entendo o que a autora quis fazer quando ela encaminha a história para um determinado rumo, né? Mas é realmente de partir o coração. Mas é um lindo, lindo, lindo livro, lindo. E por último, um escritor que a Pedra Azul ainda não publicou, tomara que ela faça isso, que é o inglês George Meredith. Ele também, como a Mary Elizabeth Brandon, ele atravessa um pouquinho a era vitoriana, ele vive até os primeiros anos do século XX. E um dos seus romances, talvez o mais famoso, é O Grande Egoísta, embora não seja o meu favorito. O meu favorito tem um vídeo aqui no canal que é Os Três Amores de Diana. Quem ainda não viu, eu pediria que desse uma olhada para entender por que eu gosto tanto e por que eu estou dando destaque para o George Meredith. Porque uma das coisas que o Meredith hoje é valorizado é o fato das suas heroínas justamente serem figuras femininas com personalidade, com carne, osso, sangue. E estamos falando também, porque esse é o assunto, de heroínas do período vitoriano, da literatura vitoriana. Aqui a gente tem duas figuras de mulher, a gente tem o egoísta do título, né, que é aquele sujeito que pensa que o mundo começa e acaba com ele. Mas você tem que ler um pouco mais para perceber isso, porque o Meredith não faz isso assim de uma forma ostensiva, logo nas primeiras falas, logo nos primeiros momentos. À medida que você vai lendo, que você percebe como é que o sujeito é autocentrado. Então, eu recomendaria o Meredith e pediria a vocês que se chegarem a ler sobre ele ou lerem alguma coisa dele, seja uma edição portuguesa, porque eu só tenho obras dele em edições portuguesas, como esta aqui, pedissem a editoras como a Pedra Azul para publicarem outros livros do Meredith, que ele tem uma obra extensa e que, pelos seus 2 livros que eu li, eu acho que vale muito a pena. É um outro grande vitoriano pouco conhecido. E foram esses